Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente, dando sequência aos nossos vídeos sobre os sistemas integrados de produção agropecuária. Hoje, novamente, estamos aqui na presença do professor André. Bom dia, professor André, tudo bem? Bom dia, Trentin e todos os ouvintes, tudo bom? Tudo certo. Então, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre os CIPAs, né? Mais explicando como era e como funcionava, né? Então, como havia sido falado, os CIPAs, obrigatoriamente, ele tem que ter a presença do animal, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente trabalha com ILP, né, que é Integração Lavoura-Pecuária, e alguns produtores ainda têm um pouco de receio com relação a colocar o animal pastejar, né, principalmente na época do inverno ali, né? O que mais se tem esse receio é com relação à compactação do solo, pelo animal, pelo casco do animal, né? Isso é um problema que a gente vai encontrar e esse problema vai diminuir a produção? Tá bom, Felipe, é uma boa pergunta, sabe? Que essa pergunta já tem sido feita para a academia já há uns 20 anos, eu acho. Mas ela não devemos desmerecer essa pergunta, não, ela tem relevância, tá? Então, vamos tentar traçar alguns comentários sobre o efeito deletério do animal, sobre a física de solo, principalmente, e que isso causaria algum prejuízo na produtividade agrícola. Tá? Vamos tentar falar sobre isso. Bom, eu começo lembrando que quando a gente observa assim a que estão fazendo a pavimentação de uma estrada, se nós observarmos, eles depositam solo argiloso, né? Argila, bastante argila, e depois eles vêm com um caminhão pipa largando água em cima desse solo argiloso, né? E depois eles vêm com um subsolador, não, um compactador, né, do tipo pé de carneiro, né, que é aquele compactador cheio de pontas, assim, né, e compactam. Então, e daí fica como se fosse uma coisa cimentada, né, compactada, né, de alta densidade, né, então essa é a receita da pavimentação, né, a grosso modo, né. Então tem que ter argila, água e muita pressão em cima. Essa seria a receita para tu ter um solo compactado. Se nós observarmos que no sul do Brasil, seja clima CFA ou CFB, nós temos um inverno chuvoso, ao contrário, digamos, do norte do Paraná para cima, e que os nossos solos do Paraná ou alguns do Rio Grande do Sul têm muito teor de argila, acima de 60%, às vezes 65% de argila. Bom, aí nós já temos dois fatores, né, para dar compactação de solo: água, inverno chuvoso e solo argiloso. E se atrelado a isso nós mantivermos uma carga animal acima da capacidade de suporte da pastagem, né, ou seja, uma carga animal muito alta, demasiadamente alta, especialmente com animais pesados, e consequentemente nós vamos ter uma cobertura, uma massa de forragem baixa, que é exatamente consequência de uma alta carga animal, bom, aí nós temos a receita para dar compactação de solo. E esse CIPA, se é que a gente pode chamar isso de CIPA, né, e seria um erro, um CIPA mal conduzido, né? E o manejo de pastagem é a chave, assim, é o segredo do sucesso da integração lavoura-pecuária, né? O manejo da pastagem. Se nós manejarmos errado a pastagem nessa configuração que a gente contou aqui, sim, nós podemos ter problemas de adensamento de solo, de diminuição de macroporosidade, né? Daí vai ter menor taxa de infiltração, daí vai ter mais escorrimento superficial, né, uma série de coisas negativas que vão acontecer e que se plantarmos uma lavoura de milho, principalmente, ou mesmo de soja, né, especialmente de ciclos precoces, especialmente ainda se tiver um verão com alguma deficiência hídrica, nós vamos ter diminuição da produtividade, sim. Então, isso é verdade, esse temor é verdadeiro, mas a gente tem que ponderar que já temos um nível de conhecimento bom sobre manejo de pastagem para evitar essa situação que eu contei, não só na pesquisa, nos nossos extensionistas, nossos alunos, o pessoal que está no campo, né? Vários métodos de manejo de pastagem, a gente consegue manejar a pastagem com uma carga adequada, fazendo ajuste da carga animal, né, obedecendo às alturas de entrada ou saída, se for um pastejo rotacionado, ou a altura a ser mantida num pastejo com lotação contínua, né,
E se a gente contemplar esses quesitos de manejo de pastagem, especialmente de intensidade de pastejo, dificilmente nós vamos ter problema de compactação de solo e dificilmente nós vamos ter problema de diminuição da produção da lavoura no verão, né? Principalmente porque, por exemplo, vamos trabalhar com eu vou trabalhar com 5 novilhos por hectare, ou 3 novilhos por hectare. Digamos que 5 novilhos estejam uma carga exagerada. Esses animais vão caminhar mais em relação a esse que estão 3 novilhos, ou seja, além de ter mais animais por hectare, cada animal vai caminhar mais, ou seja, o mesmo casco vai tocar mais pontos sobre o solo, né? E além disso, a cobertura vegetal, ou seja, a massa de forragem, o dossel vai estar mais diminuído, vai ter menos massa, menos altura, né? Então mais gaps de solo, assim, solos descobertos, né? Que o casco consegue ter contato direto com o solo, que isso é um prejuízo, né? A massa de forragem, o próprio dossel forrageiro serve como um atenuante da pressão do casco. Ele muda aqueles bulbos de decompactação que o pessoal da física de solo estuda, né? É como se eu faço sempre analogia, assim, é como se a gente caminhasse na neve com aquelas chinelas de caminhar na neve para não afundar, né? Essa é a função da massa de forragem, né? Então vejam que trabalhar com uma carga adequada, 3 novilhos, eu tenho menos novilhos, cada novilho caminha menos e ainda eu tenho mais massa de forragem, que é um anteparo entre o casco e o solo. Nessa condição, não vamos ter problemas de compactação do solo e diminuição da produtividade da lavoura, né? E aí, se acima disso, além de bem manejada a pastagem, em termos de intensidade de pastejo, que é o principal fator que define a produtividade de uma pastagem, se nós agregarmos um manejo adequado de fertilização, de adubação, nitrogenada, potássica, fosfatada, correção de solo, né? E a gente fizer com que um cultivo de inverno anual produza, em vez de 6, que produza 12, ou seja, dobrar a produção, esse aumento de produção de forragem ele é o próprio descompactador de solo, porque tudo que acontece para cima do solo acontece para baixo do solo. Então, quando eu tenho maior produção de forragem, eu posso dizer que eu tenho maior produção de raiz. E se eu tiver maior produção de raiz, produto de uma adubação e associado a um correto manejo de desfolha, eu tenho mais área sendo descompactada, eu tenho maior criação de poros, eu tenho maior produção de exudados radiculares, né? E os exudados são agentes cimentantes que estabilizam os agregados, né? Que promovem um maior diâmetro de agregado, que promovem aumento de macroporosidade. Então, o efeito descompactador de uma pastagem bem manejada é tão grande quanto a sua propensão de compactar, quando não bem manejada, né? Isso é importante frisar. Então, nem sempre o uso de subsolador é a maneira certa da gente descompactar um solo. Às vezes, a própria produção vegetal faz essa descompactação, né? Então, nesse caso, nessa situação boa, nesse círculo virtuoso, digamos, que aumenta a macroporosidade, aumenta a infiltração, aumenta a retenção de água, aumenta a matéria orgânica, então aumenta o armazenamento de água, diminui os problemas de menor produtividade em estiagem, tudo isso vai gerando maior renda, não só do animal, nem se fala, mas da lavoura também. Então, Felipe, eu me lembro que até uns 10 anos atrás, ou antes talvez, os pesquisadores da integração lavoura-pecuária tinham um desafio assim, vamos fazer um manejo de pastagem que a gente consiga produzir muito animal sem diminuir a produção da lavoura. Tipo, manter a produção da lavoura na mesma produtividade que ela teria sem estar na integração lavoura-pecuária era o grande objetivo. Hoje não. Hoje nós discutimos o aumento de produtividade que pode se obter com o pastejo, né? E isso tem várias explicações, né? Principalmente melhoria de solo, maior ciclagem de nutrientes, né? Então, hoje a gente pode dizer assim que a gente tem aumento de produção de até 15% da produção de milho, de soja com integração lavoura-pecuária, mas muito bem feita, né? Agora, volto a ressaltar, se for mal feito o manejo de pastagem, a gente pode sim ter diminuição da produção da lavoura, mas é uma grande oportunidade de renda que nós podemos ter aqui fazendo integração lavoura-pecuária em todo o Brasil, né? É mais ou menos isso, a grosso modo, esse tema, Felipe. Ótimo, ótimo. Então, desde que o produtor ele
faça esse manejo correto e todas essas coisas que se comentou, ele pode sim ter o aumento da produtividade e não a perda de produtividade, né, da lavoura, assim. Exatamente. Então, é, então, seria isso, professor. Muito obrigado pela participação. Tá bom, eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu.